A sexta-feira para o tempo atual é carregada de empolgação, algum tipo de felicidade expressada no anúncio da chegada do fim de semana. Uma hora ou outra a gente está vendo aí na internet a hashtag sextou, indicando para aquelas pessoas um sentido de vou aproveitar o meu fim de semana, vai ser de curtição ou talvez de um descanso. Contudo, teve uma sexta-feira que não foi assim. O fim de semana mais importante da história começa com o que chamamos de Sexta-feira da Paixão. De acordo com o Evangelho segundo João, a partir do capítulo 18, naquela sexta-feira, Jesus foi preso e levado a Anás, um sumo sacerdote, que o interrogou numa espécie de audiência preliminar e o levou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote oficial. Naquela sexta-feira, Pedro negou Jesus, afirmando que não o conhecia. Também Jesus foi levado perante Pilatos, governador da Judéia. Jesus é condenado à morte, crucificado e morto. No capítulo 19, versículo 31 do Evangelho segundo João, diz assim: Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que, no sábado, os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os líderes judeus estavam mais preocupados com a tradição do que com a manifestação da presença de Deus entre os homens. Eles saberiam posteriormente que tinham ignorado o Salvador. Na crucificação romana, os condenados podiam levar alguns dias para morrer. Geralmente, eles descansavam o corpo no prego transpassado nos pés. Ou seja, eles faziam força e respiravam. Quebrar as pernas acelerava a morte. O que não foi preciso ser feito em Jesus. Ele já estava morto. O soldado confere sua morte, furando-o no lado com uma lança, para que se cumprisse o que já havia sido dito em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Nem lhe quebrasse osso algum. João Batista também já havia pronunciado quando viu Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus ainda não tinham compreendido isso, mas naquela sexta-feira, os judeus estavam preocupados com o sábado, o dia da preparação. Eles celebrariam a Páscoa deles, celebravam a libertação do povo no passado, que saiu do Egito, o dia que os hebreus saíram da escravidão do Egito a caminho da terra prometida. Essa era a Páscoa judaica. Com o tempo, a Páscoa judaica deixou de ser apenas uma celebração do passado, mas começou a ser também a busca por uma redenção futura, a manifestação de um Messias, um Salvador. Ele estava bem ali, naquela sexta-feira, ele estava pendurado na cruz. Sobre o exato momento da morte de Jesus naquele dia, o Evangelho de João diz: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado
significa está concluído, terminou. Foi o que por último Jesus disse. O plano da redenção do homem, ao longo da história, estava consumado. Não foi palavras de desespero, mas de realização, de vitória, de cumprimento. E agradecemos por tê-lo feito. Graças a Deus, ele suportou a cruz, que era para cada um de nós. Ele tomou o nosso lugar. Humanamente falando, nossa tendência é desistir, às vezes até mesmo antes de começar. Nossa inclinação é parar. Quantas coisas que iniciamos e não concluímos. Reclamamos, culpamos os outros quando não dá certo, de coisas simples às complexas que começamos e não terminamos. Naquela sexta-feira, podemos hoje, nesta sexta-feira, olhar para o passado, agradecer no presente e ter a esperança do futuro. O Salvador veio a nós. Ele foi crucificado naquele dia. Ele nos ensinou a perseverar, a mantermos firmes, mesmo diante das lutas, das provações da vida. E principalmente, perseverar na fé no Salvador, porque somente nele temos a vida eterna. E esta é a vida eterna, que conheçamos o único Deus verdadeiro, a saber, Jesus Cristo, a quem enviaste.